Olá, eu sou George Barbosa, sou pesquisador e trabalho com o tema da resiliência. Já há alguns anos venho me dedicando ao estudo da resiliência. Em 2006 eu validei uma escala onde nós fizemos a validação e adaptação de uma escala americana para o nosso contexto no Brasil. Logo em seguida eu percebi que a escala necessitava de reparos e por isso então, a partir de 2006, nós deixamos a escala de lado e passamos a ampliar, a desdobrar as pesquisas para que pudéssemos chegar em 2009 a uma escala daí bem ajustada, bem refinada, que é o Quest Resiliência, a escala de resiliência que nós chamamos de Quest Resiliência. Antes dessa escala, nós tivemos uma outra, que é a pioneira no Brasil, que é a escala da Renata Pesce, que adaptou a escala do Wagniud para a realidade aqui no Brasil. E hoje eu quero falar com você sobre um dos temas da abordagem resiliente, que foi a teoria que foi sendo construída para dar conta da necessidade de implementar, desenvolver resiliência num certo ambiente. Os benefícios de se falar sobre um dos tópicos da abordagem resiliente é focar nas mudanças efetivas que nós podemos ter na gestão do estresse. E mudanças efetivas, quando se fala em resiliência, não são fáceis. Primeiro, é preciso ressaltar que nós estamos falando de mudanças. E mudanças não fazem parte do repertório humano, não é? Não gostamos muito de mudanças. Elas precisam ser também eficazes ou efetivas. Porque quando nós falamos de uma mudança que ela não é eficaz, a resiliência também ela vamos dizer assim, instável, ela não perdura. Quando nós estamos pensando então em mudanças, e a ideia é falar com você de mudanças efetivas, é preciso dizer o seguinte, que nós temos dois tipos de mudanças. Ao longo desses anos eu aprendi que existem mudanças chamadas momentâneas e aquelas mudanças que eu chamo de duradouras. Você está interessado em desenvolver resiliência. Que tipo de mudança você quer promover quando o enfoque principal é a gestão do estresse? Um tipo de mudança e que necessariamente não gera resiliência mesmo, mas gera transformação, são aquelas que eu chamo de mudanças momentâneas. Momentâneas, esse termo que eu costumo usar, não quer dizer que é de baixa qualidade, de hipótese alguma. Estou querendo dizer apenas de que ela não tem uma ação duradoura no tempo, porque elas são focadas mais em sistemas como o neuromuscular. Então, durante um período de tempo, você vê que aquela mudança ela se esvanece e desaparece. Por exemplo, atividades físicas, elas realmente promovem mudanças na gestão do estresse, mas não são duradouras. A yoga, meditação, massagens, são todas atividades que promovem mudanças, mas que necessariamente não trazem mudanças duradouras. As mudanças duradouras, elas acontecem quando nós trabalhamos especificamente e focadamente na ressignificação. Ressignificação de esquemas, modelos de crenças que determinam o comportamento resiliente. Quando nós focamos a nossa ação nos modelos de crenças que determinam o comportamento resiliente, então nós podemos promover mudanças neuroquímicas e que se repercutem na qualidade dos pensamentos e, mais do que isso, na qualidade das redes neuronais e, mais do que isso, ao longo do tempo. Então, nós podemos ter mudanças duradouras.
Então, dentro dessa abordagem, que é a abordagem resiliente, nós entendemos que mudanças nos modelos de crenças que determinam o comportamento promovem a alteração do estresse de uma forma mais perene, vamos dizer assim, duradoura. E quando se pretende fazer esse tipo de ação, aonde, em quais são os esquemas de crenças que nós devemos alterar? Quais são os modelos de crenças que nós devemos alterar especificamente ou trabalhar para que eles sejam mudados, transformados? São aqueles que são diretamente vinculados à resiliência. Nem todo esquema de crença está vinculado à resiliência, concorda? O esquema de crença que está ligado ao seu time de futebol não promove resiliência. Agora, determinados modelos de crença, sim. E eles têm como resultado a flexibilidade, a coerência. Algumas pessoas colocam a flexibilidade como um dos fatores de resiliência. Não é. Definitivamente não é. A flexibilidade é o produto que se obtém quando se desenvolve resiliência em esquemas diferentes ou em áreas diferentes da vida. Essas áreas também, quem pretende promover resiliência necessita ter um cuidado para se focar nas áreas principais. Quando nós nos focamos em áreas principais, nós obtemos isso que eu estou chamando de mudanças duradouras. Ora, se tem áreas principais, também tem áreas secundárias. E algumas pessoas, e eu creio que de maneira equivocada, colocam as áreas secundárias como fatores promotores de resiliência ou fatores de promoção. Na verdade, não são. Elas acontecem em decorrência da ação no modelo de crença, no esquema de crença principal. Um esquema de crença principal é o otimismo para a vida. Quando nós fazemos ou elaboramos uma ação, desenvolvemos uma intervenção sobre esta área da vida, nós obtemos grandes mudanças e elas se perpetuam na pessoa. Então nós promovemos a mudança duradoura. O otimismo para a vida é uma área enorme, grande, macro, e que contém dentro dela várias outras áreas. Por exemplo, a esperança. A esperança é um fator secundário que está debaixo do guarda-chuva do otimismo para a vida. Um outro fator secundário e que está debaixo do guarda-chuva do otimismo para a vida é o humor. Se fala muito que a pessoa, para desenvolver resiliência, precisa ser humorada. E é verdade, só que quem não tem o otimismo para a vida bem desenvolvido, não consegue viver uma situação com humor. Um outro esquema principal de crenças é a autoconfiança. Ele é o grande guarda-chuva. Se você está pretendendo promover resiliência numa equipe, num grupo, num time, deve atuar na autoconfiança dessas pessoas. E, secundariamente, dentro desse guarda-chuva você vai encontrar, por exemplo, a autoeficácia. A autoeficácia permite que a pessoa tenha um resultado positivo. No entanto, só é possível quando se tem autoconfiança. É fundamental ter esse discernimento quando se fala em resiliência, entende? Aprendi isso ao longo de anos de pesquisas. A cada pesquisador que chegava com TCC, um mestrado, e depois vieram os doutorados, eu fui percebendo de que atuar no esquema de crença errado se obtém uma resiliência também instável, frágil, ela não é consistente, se é que nós poderíamos chamar de resiliência.
Um outro exemplo que eu posso te dar é o modelo de crença sentido de vida. Não é à toa que Viktor Frankl trouxe o sentido de vida como o eixo central para quem fala de sobrevivência. E eu o vejo como o grande guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva, o sentido de vida, você pode atuar em esquemas secundários de crenças. Por exemplo, a autorrealização. A autorrealização, ela existe quando eu tenho claro e vejo com clareza o sentido da minha vida, a razão do meu viver. E como eu estou então em sintonia, a razão do meu viver com aquilo que eu faço, eu trabalho, eu vivo, eu curto, então eu vou ter a autorrealização. Uma outra possibilidade de esquema secundário que está debaixo do guarda-chuva do sentido de vida é o sucesso. Se fala muito que resiliência é a superação de obstáculos para se obter sucesso. No entanto, não se obtém sucesso sem um sentido de vida. Tanto é verdade que não adianta ganhar na Mega Sena para ter sucesso. O sucesso só vem quando se ganha na Mega Sena com um sentido de vida, com uma razão de viver. Bem, um outro modelo de crença principal e que é determinante do comportamento resiliente é o modelo de crença análise de contexto. A análise de contexto é aquela capacidade que uma pessoa tem de analisar quais são as pistas, identificar as pistas, os sinais que estão presentes no ambiente, de fazer a análise adequada do risco e dos fatores de proteção. Agora, um esquema mental secundário, uma matriz de crença secundária dentro desse guarda-chuva que é a análise de contexto, é a criatividade. Então, só é possível ter a criatividade quando a pessoa desenvolve a habilidade de ler as pistas, identificar os sinais, identificar os riscos, os fatores de proteção que estão no ambiente. Um outro esquema de crenças secundário é o empreender. Se diz muito que em resiliência que o resiliente ou a pessoa que tem resiliência em várias áreas, ela empreende. Bem, há outros modelos de crenças essenciais e principais. No próximo vídeo que nós vamos produzir, aliás já está sendo produzido, nós vamos trabalhar, eu vou detalhar para você os 4 esquemas de crenças que não foram detalhados nesse momento. Aguarde o que virá. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver agora um tempinho, deixe o seu comentário agora aí embaixo e vai ajudar muito a fazer uma crítica ou um comentário dizendo, olha, pense nisso, pense naquilo e tal, ampliar o nosso pensamento, beleza? Obrigado, até outra vez.